Olá! Sejam bem-vindos ao nosso aulão Imunidade no final do ano. Então, gente, todo mundo tá entrando aí. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Para quem não me conhece, vou aproveitar esse tempinho para me apresentar. Eu sou Paloma Tusseto, sou nutricionista. Trabalho com nutrição funcional há muitos anos. É melhor a gente não falar quantos anos, porque daí dá uma escondida na idade. Mentira, não preciso esconder. E sempre transformo a orientação nutricional que a gente tem de mais científico em alimentos, como vocês estão vendo aqui. Várias cores, vários sabores, porque eu acredito muito nisso, no prazer que a gente tem através da alimentação, mas que o prazer ele deve ser um aliado aos cuidados de vida, aos cuidados com a nossa saúde. Então é isso que eu faço tanto no consultório, quanto nos meus cursos, quanto aqui no dia a dia, nos aulões, nas lives, é trazer essas orientações nutricionais para a cozinha. Porque a gente é nutrido pelo que a gente consome, absorve de forma adequada e utiliza de forma adequada. Então, nutrição também precisa de preparo adequado dos alimentos para garantir a adequada absorção dos nutrientes. E aí a gente vem dessa união de indicação terapêutica para a imunidade, quais são os nutrientes que são importantes para a nossa imunidade, por exemplo, no aulão de hoje, em como preparar esses alimentos de forma adequada e assim sim garantir que a gente tenha um status nutricional, tenha uma qualidade nutricional que garanta o bom funcionamento do meu sistema imunológico. Certo? Então, quem ainda não deu oi, sejam bem-vindos. Adoro ter todos vocês aqui. E para mim é muito divertido fazer isso, eu curto muito cozinha. E eu espero cativar um pouquinho disso em vocês também, porque quando a gente pensa em imunidade no final do ano, a gente tem que pensar muito em preparo de alimentos e em consumo de alimentos de festas. Por isso, desse aulão, para potencializar o nosso sistema imunológico no final do ano. E aí hoje a gente vai preparar comidas de festas, sobremesa, drink, petisco salgado, mais uma outra opção de entrada também, que podem tanto ser utilizadas nas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, quanto nas festividades do dia a dia ou nas festas que a gente tem de mais comemoração com a família, principalmente em aniversários e nessa época de final de ano. Ah, Paloma, mas por que falar de imunidade no final do ano? Isso pode ser uma coisa que muitos de vocês estão se perguntando, né? Porque, gente, nesse momento do ano é muito comum as pessoas ficarem mais estressadas, é muito comum as pessoas terem mais infecções, por exemplo, virais, respiratórias, por dormir menos, por comer alimentos com uma qualidade nutricional pior, porque aumentaram as festas, e pelo acúmulo do estresse do ano inteiro. Porque a gente faz um fechamento de ciclo, né? Na virada do ano, fecha o ciclo de um ano inteiro e começa o ciclo de um ano novo. E todos os momentos onde a gente faz fechamento de ciclos, normalmente são momentos onde descompensa um pouco na ansiedade, dorme um pouco pior, reavalia várias questões. E aí a gente vem para isso, né? O sono é um gastador, a falta do sono, vamos dizer assim, é um gastador de nutrientes para o nosso sistema imunológico. E um deles em especial é o zinco, que tem alguns alimentos representando o zinco aqui, como as amêndoas que a gente vai usar nessa primeira receita e como a chia que a gente vai usar na nossa receita de sobremesa. Alguém aí já usou isso para fazer sobremesa? Chia! Chia é essa sementinha pequenininha aqui, chega mais pertinho para vocês verem. Riquíssima em ômega 3, que é uma gordura também muito importante. O equilíbrio das gorduras é essencial para a gente ter uma boa resposta imunológica.
E é uma sementinha com muita fibra. Então, se nunca pensaram em utilizar isso na sobremesa, é um grande achado porque a gente consegue reduzir a velocidade de absorção do carboidrato e com isso melhorar a nossa resposta imunológica. Então chegou de blá blá blá, porque gosto mesmo é de explicar nutrição durante o preparo dos alimentos. E aí a gente vai começar fazendo um dos meus pratos favoritos. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu tava pensando muito no que fazer. E aí fui na feira e vi esses cogumelos aqui lindos. Trouxe para casa e fiquei pensando, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo com os cogumelos? Por quê? Porque cogumelos são fontes de beta-glucana, tá? Beta-glucana é uma fibra que auxilia no crescimento de bactérias benéficas no nosso intestino e, consequentemente, na melhora da nossa resposta imunológica. Alguém aí já tinha ouvido falar isso? Escreve para mim no chat aí. Sei que sempre tem algumas nutris, alguns profissionais da área da saúde aí que devem conhecer um pouquinho mais. E aí, ao contrário do que muitas pessoas pensam, cogumelos não são grandes fontes proteicas. Não é por isso que os cogumelos estão aqui nessa receita. Eles estão exatamente pela concentração dessa fibra que eles têm, que é a concentração de fibras beta-glucanas, tá, gente? E aí, quando a gente pensa em gastronomia, deixa eu tirar essa panela pro lado, a gente tem que lembrar que os cogumelos são uma esponjinha, porque muitas pessoas não gostam de cogumelos porque dizem, meus cogumelos ficaram ruins, ficaram murchos, perdeu o gosto, não ficou bom. Por quê? Porque olha só, eles estão sujos, com algumas sujidades aqui, algumas terrinhas, e aí pra gente utilizar os cogumelos de forma adequada, a gente tem que lavar assim, ó, bem rapidinho mesmo. Eu deixei um paninho de prato limpo aqui, porque a gente lava e seca o cogumelo, tá? Ao lavar e secar o cogumelo, eu faço com que ele não absorva muita água e não fique aquele cogumelo esponjoso, sem gosto, numa consistência inadequada. Então, lava rapidinho e coloca no pano, um pano limpo de prato. Quero usar papel toalha, também pode ser. Eu prefiro usar um pano de prato limpo, porque isso faz com que eu diminua o uso de papel na minha cozinha também, menos impacto ambiental, já que a gente sabe que as toxinas ambientais, por exemplo, nas doenças autoimunes, são os desreguladores do nosso sistema imunológico. Então, para os pacientes com doença autoimune, muito cuidado com as toxinas ambientais, porque elas podem ativar essa desregulação e fazer com que o sistema imunológico não tenha a menor resposta. E aí, quanto menos impacto ambiental a gente tem, a gente causa, menos toxinas ambientais teremos também, tá? Trabalho formiguinha aqui. E aí, ó, sequei meus cogumelos. Os chefes de cozinha, eles nem lavam, tá, gente? Os chefes de cozinha, eles, na realidade, só passam um paninho úmido e preparam os cogumelos. Eu, como nutricionista, não consigo fazer isso, então lavo e seco meus cogumelozinhos num pano de prato limpinho. Boa! Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma faca e vai picar esses cogumelos, tá? Cogumelo é uma esponja, então se vocês colocarem muita gordura junto deles, vai absorver toda essa gordura. Por isso a gente vai colocar pequena quantidade de gordura nessa preparação e nós faremos uma preparação que são os cogumelos festivos, que vamos assar esses cogumelos picadinhos. Paloma, quero fazer esses cogumelos maiores. Pode ser, gente, faz ele em formato maior. Eu quero bem picadinho, porque eu quero poder comer em cima de um canapé, por exemplo, dessa torradinha da Nutriente aqui, que é uma torradinha de farinha de arroz integral com cenoura, que também é um outro alimento muito importante para o sistema imunológico, né? Nessa torradinha a gente tem cenoura, que é um vegetal riquíssimo em carotenoides, que são nutrientes essenciais para a nossa regulação da nossa membrana, né? Da nossa imunidade de membrana, ou seja, nossa barreira imunológica é influenciada
pelo consumo de carotenoides. Então, já falei aqui um outro alimento que a gente vai utilizar num formato já pronto, nesse caso, nessa torradinha, mas eu vou mostrar carotenoides para vocês depois em outros alimentos, no aulão de hoje. E aí é só picar aqui, então, esses cogumelos pequenininhos, se quiser usar como entradinha. Quero usar como acompanhamento de um prato principal. Pode ser, problema nenhum. O importante daí é vocês cortarem num outro formato ou cortarem um pouquinho maior. Mas eu gosto mesmo dele pequenininho assim. No meu aniversário, várias vezes eu me dou de presente esse prato. E aí, enquanto eu vou picando aqui, queria que vocês refletissem comigo. Quando a gente tá nas festas, final do ano, comemorando com a família, comemorando aniversário, eu percebo que muitas pessoas praticam autodestruição. É isso mesmo. Na realidade, elas consomem muitos alimentos inflamatórios, muita bebida alcoólica, muitos alimentos que não fazem bem e que acarretam um prejuízo para a sua saúde. Que depois de Natal e Ano Novo vão ter que ficar recuperando aquele peso todo que aumentou, aquele processo inflamatório que piorou, aquela celulite que piorou. Quem sabe nas festas de final de ano a gente não nos dá de presente alimentos assim, que nem eu vou ensinar hoje, que são super saborosos e ao mesmo tempo são saudáveis, tá? Então essa reflexão aí, para vocês pensarem comigo. Coloquei um fio de azeite de oliva aqui, gente, vou colocar os cogumelos picadinhos e a gente vai misturar tudo na forma mesmo, tá? Olha aí, cogumelozinhos. Aqui um outro alimento que eu encontrei na feira, 2 tipos de pimentão, pimentão laranja e pimentão vermelho, que são 2 pimentões doce, tá? Vou abrir eles aqui no meio. Quem por acaso tiver hipersensibilidade a pimentão, não utilize, tá? Falo muito isso no meu curso de substitutos de lácteos. As hipersensibilidades alimentares, elas são gatilho, muitas vezes, para alteração do sistema imunológico, tá? Então, quando eu tenho uma alergia alimentar, não é só um sintoma de dor de estômago, não é só um refluxo. Aquilo é um processo inflamatório que eu desregulo, por exemplo, a resposta do meu intestino, tá? Então, o ideal é não cometer esses excessos, tá? E aí aprender outras formas de utilizar alimentos que sejam tão prazerosos a ponto de não precisar se sabotar. Cortei em fatiazinhas finas, ó, enquanto eu vou batendo papo, pimentão laranja. Vou fazer o mesmo com o pimentão vermelho, tá? Pimentão vermelho. Ó, tá tocando o interfone aqui em casa, viu? Eu gravo da minha casa, gente. Vocês estão dentro da cozinha da minha casa e é isso mesmo. Não sabiam que eu tava num aulão, não sabiam às vezes que eu tô gravando aqui e aí toca o interfone, tá? Faz parte. Então, aqui a gente tem um pimentãozinho vermelho. Vocês veem que eu tô tirando essa parte branquinha, tá? Essa parte branquinha aqui é onde realmente tem um sabor mais amargo e muitas vezes também leva a um processo de má digestão, tá? Vou cortar também. Tem uns potinhos aqui na frente de vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Tem uns potinhos. Pronto, tirei os potinhos. Cortar de novo em tirinhas. E aí, vou picar esses pimentões, os 2 misturadinhos. Então, coloquei aqui um pimentão de cada cor. Tá? Vou picar os 2 e vou misturar nesses cogumelos. Boa. Prontinho. Olha ali também, muita cor. Facilita muito a gente ter mais prazer na alimentação, porque a gente começa comendo com os olhos, né? E aqui começa a ficar coloridinho o nosso preparo. Nesses cogumelos festivos também. Opa, ficou um mal cortado aqui. Nesses cogumelos festivos eu vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa de passas de uva branca, tá? Aqui eu faço tudo de olho, mas
quando eu faço os e-books, nos cursos, as receitas são todas bem definidinhas, bem testadas. Isso aqui eu já faço de olho porque eu já sei como o pessoal aqui de casa gosta e depois que termina o aulão, todo mundo aproveita o jantar. Boa. Coloquei também 1 colher de sopa mais ou menos de passas de uva preta. Isso aqui vai fazer com que adocique a preparação sem eu adicionar nada de açúcar, mas também ao eu colocar passas de uva preta, eu adiciono resveratrol. Resveratrol é um outro nutriente, um antioxidante, anti-inflamatório, que tem uma resposta bem interessante do meu sistema imunológico. Diminui o processo inflamatório e melhora a nossa capacidade de defesa, tá? Não adianta se entupir de vinho tinto achando que isso vai funcionar, hein? Sei que vários de vocês que estão aí pensaram nisso, então lembrem que a gente tem outras formas de consumir resveratrol, num suco ou nas passas de uva aqui. E aí vou colocar também junto, gente, amêndoas, tá? Amêndoas vocês podem passar elas no processador ou vocês podem picar, como eu tô picando aqui. Eu já vou fazer um barulhinho no processador depois. Por que eu tô colocando amêndoas, tá? Amêndoas são fontes, como eu falei antes, de zinco. Amêndoas são fontes de ácidos graxos poli e monoinsaturados e, consequentemente, eu melhoro esse perfil de gordura que vai ter na minha dieta. Então tem que cuidar para não consumir em excesso. No final do ano eu sei que nas mesas são colocadas nozes, castanhas, amêndoas. Às vezes as pessoas se perdem e consomem muita quantidade. Então eu vejo essa forma de misturar as amêndoas nos cogumelos como sendo uma alternativa para a gente diminuir o excesso do consumo das oleaginosas, mas garantir uma boa qualidade de gordura da nossa dieta, que consequentemente, por exemplo, vai melhorar a resposta de células natural killers, tá? Para os nutricionistas, para os profissionais da área da saúde que estão aí, são células muito importantes para nos defender, por exemplo, contra uma célula que por acaso tenha se alterado, uma célula pré-carcinogênica. Então, nosso sistema imunológico, ele nos defende contra vírus, bactérias, fungos, mas também contra essas alterações celulares, tá? Então, sempre que a gente falar em sistema imunológico, a gente também tem que pensar em prevenção oncológica, tá? Boa! E aí, coloquei tudo aqui. 1 colher de sopa de passas de uva branca, 1 colher de sopa de passas de uva preta, 1 pimentãozinho laranja, 1 pimentãozinho amarelo, vermelho, desculpa, 2 colheres de sopa de amêndoas, 300 gramas de cogumelo Paris picado. E agora a gente vai temperar com um temperinho que quem me conhece sabe que eu adoro, que é adobo. No curso de imunidade eu falo bastante dele, tá? Esse temperinho aqui eu dou a receita, até no e-book tem a receita dele. É uma mistura de ervas e pimentas, tá? Que contribuem para melhorar o efeito antifúngico no nosso intestino e, consequentemente, melhoram a resposta do nosso sistema imunológico. E além dele, eu vou colocar aqui também, não é esse, espera aí que eu quero achar, aqui ó, garam masala, tá? Uma pontinha de colher de garam masala, que é uma masala que tem várias pimentas, tem um pouco de cúrcuma também, e dá um sabor todo especial para isso. Nem vou falar muito de cúrcuma nesse aulão, tá? Porque tem um e-book no meu Instagram que vocês podem baixar com 10 receitas com cúrcuma e gengibre que potencializam a nossa imunidade. Então, quem ainda não baixou, aproveita que tá lá, gente, tá? Tem shot, tem molho, mas a cúrcuma é um dos alimentos, quando a gente pensa em imunidade, a gente tem que pensar. Vou colocar aqui também uma ervinha fresca, ó. Ai, essa aqui que eu quero colocar. Aqui tem manjerona. Essa manjerona tá aqui há 15 dias, olha que linda. Fresquinha no vidro. Isso aqui é muito legal. Fazem isso? Meus alunos dos cursos aprenderam a fazer isso. Quem mais aí já me viu fazendo?
Me conta aí no chat, gente, quero ver. Escreve pra mim. Eu fico aqui, depois eu olho o chat, tá? Mas também, se tiverem dúvidas, perguntas, por favor, vão escrevendo no chat, que ou eu respondo aqui, ou a gente vai respondendo escrito ali mesmo. A equipe já me ajuda a responder. Boa. Colocar bastante, porque quanto mais temperada a comida, com temperos, menos sal a gente utiliza. Por falar em sal, eu esqueci de tirar o sal do potão grande. Ele tá aqui no potão grande, não vai estar num pote bonitinho, mas é sal, tá, gente? Sal grosso moído. Vou colocar uma pitadinha dele agora, aqui. E a gente vai levar esses cogumelos para assar por mais ou menos meia hora, tá? Mais um fiozinho de azeite de oliva, mistura bem e aí é só assar. Isso aqui fica delicioso, vocês vão ver. Pena que não dá para sentir já o aroma desses cogumelos. Prontinho, ó, nossa entrada número 1 vai pro forno. Forno pré-aquecido. Atrás de mim aqui já tá um calorão. Coloquem para assar a mais ou menos 180 graus Celsius, tá? Por em torno de meia hora. Então, pelo menos mais meia hora de aulão a gente tem garantido, ó, porque eu tenho que esperar esses cogumelos assar. Boa! Vamos lá para nosso segundo preparo. Alguma dúvida, alguma pergunta, vão fazendo aí, tá? Então, aqueles cogumelos vão ser uma entradinha. Já falei em pimentão, sobre os carotenoides, tá? Carotenoides, só para falar mais um pouquinho sobre eles. Quanto mais vermelho, maior a concentração de carotenoides, tá? Então, pimentão vermelho tem bastante. E nos pimentões a gente também tem boa fonte de vitamina C, tá? Que é uma outra dica, a gente não vai fazer nada com eles hoje, mas eu quis botar eles aqui porque estão tão bonitos, encontrei na feira. E aí também tem essa autonomia de termos alimentos diferentes, é legal. Olha que lindo esses tomates, tá? Tomates orgânicos, riquíssimos em licopeno. No curso de imunidade falo bastante sobre eles, tá? A gente tem receita com tomate também. E aí aqui a gente tem os tomatinhos cereja, ou tomatinho, não é nem cereja, tomate pera, o nome desse, tá? Que é um tomatinho amarelo, que também é muito legal de servir como petisco, tá? Essa é uma sugestão, a gente usar esses tomatinhos pera como petisco para festas de final de ano. A criançada adora. Vocês vão ver que vai ficar vazia e ainda dá para colocar uma folhinha de manjericão aqui. Olha ali que lindo, o manjericão tá aqui no vaso. Ele não tá aparecendo para vocês, gente. Deixa eu ver se eu consigo botar ele mais aqui, ó. Manjericão lindo no vaso, tá? Esse manjericão vai fazer com que a gente coloque aqui, ó, enrola o tomatinho, coloca um palitinho e serve assim. É mais uma ideia de petisco, dá para colocar uma mussarela de búfala, um queijo vegano. E aí a gente tem outros nutrientes também, que são os nutrientes antioxidantes do próprio manjericão, tá? Que é riquíssimo em fitoquímicos, tá? Então, bom, temos mais uma sugestão. Não é uma receita, mas é uma dica de uma outra fonte de carotenoides e de vitamina C também, que podemos utilizar nessas festas de final de ano. Enquanto os nossos cogumelos assam, eu vou fazer a sobremesa, tá? Só limpar aqui, para limpar essa bancada hoje no meio do aulão, vou usar um papelzinho, tá? E aí a sobremesa é uma sobremesa bem simples de ser feita, tá? Que é mais penso e tempo de descanso dos ingredientes do que dificuldade. Olha só. Isso aqui é a base do overnight, muitas vezes, que é uma mistura de uma colher de sopa. Eu vou fazer a mistura aqui com vocês, para vocês identificarem, depois eu mostro ela pronta, tá? É uma mistura de uma colher de sopa de chia, essa sementinha aqui, que é riquíssima em ômega 3, rica em zinco, rica em ferro, rica em fibras solúveis, fibras que são fermentáveis no nosso intestino e que... opa, botei no vidro errado, vou botar aqui, ó, uma colher de sopa. E que, ao serem fermentadas no nosso intestino pelas bactérias benéficas, que a gente vai ver como usar no drink, tá?
estimulam o crescimento dessas bactérias e a produção de nutrientes que tem um efeito na melhora da nossa resposta imunológica, né? Para quem não me conhece muito, eu sou professora de doenças autoimunes e eu falo de resposta imunológica intestinal em todas as doenças autoimunes, seja em artrite, seja esclerose múltipla, seja na psoríase, na tireoidite Hashimoto, que é a que mais pessoas conhecem, que é aquele hipotireoidismo. Então, cuidar dos nutrientes para o nosso sistema imunológico também nas pessoas que já têm doença autoimune ou que têm genética tem um familiar com, é muito importante, tá? Então aqui, ó, na receita é 150 ml de leite de coco, tá? Esse aqui é um leite de coco espessadinho com um pouquinho de goma, para 1 colher de sopa de chia, tá? Mistura, fecha isso. Opa, vamos fechar bem, senão vou fazer sujeira. Sacode e deixa 8 horas na refrigeração, tá? Super fácil de fazer a base do nosso doce. Ah, Paloma, eu quero uma base de doce mais docinha. Pode colocar mel ali. Se tiver mel daquelas abelhas pequenininhas sem ferrão, é melhor ainda, porque ele melhora a resposta imunológica. Mas pode ser outro mel também. Posso colocar canela, posso botar coco ralado, mas essa base aqui eu quero só ela. Olha ali que delícia, fica super concentrado, ó, fica super aglutinado, um pudinzinho mesmo. Tá? E é isso aqui que vai ser a base do nosso doce. Eu já vou botar até aqui numa taça bonita como a base do doce. A base, aqui um pouquinho mais. Esse doce, a primeira vez que eu fiz, na realidade estava inspirada numa comida que meu marido adora comer e que é super doce. Ele tá aqui me olhando, chegou a revirar os olhinhos, ó. Que é ovos moles com um creme, tá? E aí eu não gosto muito de ovos moles, acho ovos moles muito doce, tá? Mas aí eu fiz esse sagu de chia e ele comeu com ovos moles. Daí eu pensei, podia fazer outro creme para colocar em cima desse sagu de chia que não fosse ovos moles para não ter essa quantidade toda de açúcar. E aí eu vou mostrar para vocês esse creme dourado, que é a minha sugestão para vocês experimentarem. Vamos lá, gente, vamos pegar um liquidificadorzinho aqui. Olha lá, é só fazer um barulho, tá? A gente vai colocar nesse liquidificador, tá? Os damascos que eu deixei hidratando. Os damascos que eu deixei hidratando... acho que desligou uma luz aqui, ó, do ring light. Alguém liga pra mim, por favor. Senão ninguém vai me enxergar direito, eu fiquei escura, ó. Então, esses damascos eu deixei hidratando aqui no suco de laranja, tá? Esses damascos estão hidratando pelo mesmo tempo que eu deixei o leite de coco com a chia na geladeira, que foi 8 horas, de ontem para hoje, tá? E aí esses damascos estão bem macios. Obrigada, religou, acho que... desligou de novo. Acho que acabou a bateria, vamos consertar aqui para mim. E aí a gente vai bater, então, esses damascos hidratados, tá? Aqui tem 6 damascos, tá? Com suco de laranja suficiente para cobri-los. E eu vou bater esses 6 damascos com manga. Paloma, o que isso tem a ver com o sistema imunológico, né? Com imunidade. Resolveu fazer um aulão de comidas de festas e quer falar sobre imunidade. Tem tudo a ver, porque quando eu diminuo o consumo de açúcar, eu melhoro, por exemplo, a capacidade de defesa. Porque eu diminuo um processo chamado resistência insulínica. Tá? Toda vez que a gente faz pico de glicose e de hipoglicemia, eu diminuo a efetividade das minhas células imunológicas, o quanto elas vão ser capazes de me defender. Eu aumento o processo inflamatório. Então, já vou tomar bebida alcoólica, vou comer um pouco a mais do que eu deveria e ainda vou me entupir de açúcar, vai acabar com o sistema imunológico, tá? E aí a gente tem aqui várias fontes de nutrientes.
Na chia, já expliquei. Aqui a gente vai ter com o damasco, uma fonte bem interessante de carotenoides e fibras. É importante vocês lavarem esses damascos antes de colocar aqui no suco de laranja. Então, são 6 damascos lavados, colocados em imersão no suco de laranja para garantir que eles fiquem hidratados. E eu vou colocar aqui também meia manga, gente. Ó, descasquei a manga, vou cortar ela assim. Tem um videozinho, né, tem um Reels meu no Instagram que eu ensino como cortar manga, porque muitas pessoas deixam de consumir fruta porque acham que é difícil cortar e na realidade não é. Olha aí, ó, já sai cortadinho em cubos, tá? Então quem não viu ainda, olha lá, a gente pode cortar tanto em cubos quanto em pedaços maiores, assim, direto do caroço. Nada difícil, não desperdiça nada. E ainda depois chupa o caroço, porque aquele restinho que fica ali fica delicioso. Aqui a gente vai colocar a nossa manga querida. Meia manga para essa quantidade de damasco, tá? Então eu vou adicionar fibra e carotenoides. Os carotenoides são muito importantes para o nosso sistema imunológico, porém, se eu utilizá-los crus e sem processar e sem associar uma gordura benéfica, a absorção é reduzida. Então aqui é exatamente isso que eu ensino, tá? Fazer como melhorar a absorção dos carotenoides. Os meus alunos dos cursos de gastronomia na cozinha, eles dizem que eles ficam reouvindo as aulas várias vezes, porque todas essas dicas eu vou dando durante o preparo e isso faz com que a gente aprenda a preparar outros alimentos que não só essa receita, tá? Um barulhinho aí, rapidinho! Vamos ver se já tá ficando na consistência aveludada. Vocês viram que já bateu, ó. Ai, que lindo isso, gente. Pena que o aroma não cheguei. Olha só que coisa linda. Me deu água na boca. Vocês quando cozinham não dá água na boca? Olha aí. Cremão maravilhoso. Vou provar, ver se tá bom. Porque eu quero acrescentar mais um detalhezinho nele. Tá muito bom. Ai, não sei nem se põe. Vou dar a dica, mas não vou botar porque eu achei que tá muito bom, tá? Aqui a gente tem páprica doce, tá? Páprica doce... Ai, vou botar porque eu adoro especiaria, não consigo não colocar. Páprica doce é uma especiaria riquíssima também em antioxidantes, tá? Que melhoram a resposta insulínica. E toda vez que vocês forem cometer um extra, é importante que tenha ou canela, ou páprica, ou pimentas. Porque isso diminui o efeito, tá, desse consumo excessivo de calorias, desse consumo excessivo de gorduras. E aí aqui é só bater um pouquinho. Ela tem um gosto bem docinho, vai dar um sabor a mais aqui pro nosso creme. E aí pronto. Temos uma sobremesa de 2 fases, muito fácil de ser feita. Deixa eu colocar esse pedaço de manga pra cá. Vou mostrar aqui, ó, de pertinho. Vou ter que pegar com a colher, senão não vai sair. Tá bem consistente o creme. Acho isso aqui fantástico. Vocês viram que não vai nada de farinha, gente, pra engrossar. É só manga, damasco, páprica e um pouquinho de suco de laranja. E suco de laranja a gente vai ter vitamina C, tá? Que é uma vitamina também muito importante para nossa resposta imunológica adequada. E vai ter uma boa quantidade de hesperidina, tá? Estudos mostram que quando a gente consome, por exemplo, um hambúrguer, uma fritura, mas se consumir 100 ml de suco de laranja, não vão se entupir de suco de laranja também, porque vai ser um excesso de frutose, mas se consumir 100 ml de suco de laranja, diminui o efeito inflamatório e essa resposta inflamatória após o consumo dos alimentos, o que garante melhora do nosso sistema imunológico, do nosso sistema anti-inflamatório. E a gente tem uma sobremesa, ó,
linda, feita super rápido. Vocês podem colocar tanto nessas taças grandes, quanto nos copinhos de cachaçinha pequenininhos, que fica maravilhoso. Eu vou pedir para colocarem isso aqui para gelar, para depois eu mostrar geladinho aqui. Alguém me ajuda, por favor? Coloca para gelar lá para mim. Depois, no final do aulão, a gente mostra tudo junto. Tá? E por que que isso foi inspirado nos ovos moles? Porque essa coloração dourada aqui é linda. Eu só não queria aquele monte de açúcar com gema de ovo. Mas a coloração dourada é maravilhosa e vou dizer que isso aqui ficou muito bom. Tá? Eu gosto muito do sabor da páprica. Quem fizer aí depois me conta. Dúvidas, perguntas, gente, vão escrevendo. Tá? Tudo que quiserem saber, perguntem aí. Muito bem, olha ali, a gente já fez rapidinho 2 receitas, hein? Isso que eu tô aqui falando. Isso é uma outra questão. A cozinha, ela tem que ser bem prática. Eu tenho muito pouco tempo free na vida, então se não for uma cozinha prática, eu não consigo executar. E aí todas as minhas receitas eu tento trazer esse conceito, assim, de serem receitas que demandem pouco trabalho nosso. Não que na primeira vez que vocês forem fazer, não parece que seja um pouco mais difícil do que eu tô fazendo aqui. É verdade, porque eu já sei fazer isso já tá automatizado pra mim. Pra vocês não vai estar. Então a primeira vez que a gente vai executar uma receita, tem que olhar a receita, tem que copiar os ingredientes, tem que separar os ingredientes. E isso dá um certo trabalho, mas depois só vai. Tá? Bora lá, vamos pra mais uma receita? Ai, agora um salgadinho. Deixa eu limpar aqui um pouco, arrumar isso. Vocês estão vendo bem? Ó, estão vendo o copo que eu usei. Vou botar minha água esquentar aqui. Sempre uma água filtrada. Já falei bastante sobre o tipo de água. E agora a gente vai fazer um bolinho, um croquete, chamem do que vocês quiserem. Mas eu vou fazer um salgadinho que vai ser grelhado e não assado e nem frito, tá? Por que grelhado? Por ser rápido de vocês conseguirem fazer. Pode ser assado também, não tem problema nenhum. Assar é uma grande alternativa. Quando vocês quiserem assar e tomar banho e esperar o pessoal da festa chegar, vai dar certo. Mas eu vou fazer grelhado porque a gente tá aqui no aulão e aí eu quero que ele fique pronto mais rapidinho, tá? Então também é uma alternativa, vocês podem grelhar. Para isso, gente, nós vamos usar moranga. Aqui eu tenho meia moranga cabotiá orgânica, cortadinha em cubos, assim. Eu tenho a ajuda da Lelê, que me ajuda aqui 3 vezes por semana, então deixou picadinha pra mim. Mas vocês podem comprar na feira orgânica assim já também, tá? Então, sem desculpa. Coloca na panela. Moranga é uma fonte de carotenoides bem importante, tá? Os carotenoides, como eu falei antes, eles são solúveis em gordura, ou seja, eles são mais bem absorvidos se eu coloco gordura. Para cozinhar essa moranga, eu vou colocar um fiozinho de água quente, ó. Vocês veem que a água tá fervendo, não sei se dá pra ver a fumacinha daí. Não coloquem muita água, tá? Porque senão vai umedecer demais essa moranga e vai fazer com que vocês não tenham uma consistência adequada depois. Deixa eu achar a tampa dessa panela aqui. Achei de uma outra, vai essa aqui mesmo. Pronto, é igual, tá? Essa moranga vai ser a base do nosso bolinho, tá? Essa moranga, ela precisa estar cozida, mas ela tem que estar ainda al dente. Eu coloquei junto para cozinhar ali 2 folhinhas de louro e vou colocar um pouquinho de noz moscada. Deixa eu pegar um raladorzinho aqui. Uma pitadinha de noz moscada que agora eu tenho que achar. Noz moscada é uma especiaria. Se eu não achar noz moscada, nós vamos usar cumaru. Achei noz moscada aqui. Vocês não conseguem ver muito bem, né? Mas eu tenho um altar de especiarias aqui. Esse altar de especiarias é porque as especiarias têm um potencial anti-inflamatório muito grande. Então, sempre que forem cozinhar pensando em melhora da resposta imunológica, em adequada resposta imunológica, adicionem temperos. Ah, eu não sei se eu gosto ou não gosto. Experimenta, gente. Coloca o dedo ali e prova. Puro pode ser não muito bom. Então tá, então eu vou experimentar colocar numa cenourinha,
Vou misturar no azeite e vou testar comer com pão para ter uma ideia melhor de qual é o sabor dessa especiaria. Também pode ser, tá? Eu vou colocar aqui direto na panela, ó, que tá fervendo já, um pouquinho de noz moscada ralada, tá? Rala nesse raladorzinho aqui mesmo e vai caindo aqui dentro, ó. Um pozinho. É importante vocês usarem as ervas e as especiarias moídas na hora, tá? Ou frescas, ou com boa procedência. E sempre, aliás, com boa procedência. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem várias marcas de especiarias deliciosas e que são boas. Por exemplo, uma que eu gosto muito é esse pessoal aqui da Terra Amor, tá? Vários entregadores de orgânicos entregam, tem Lió também. Então são marcas que têm boa Shambhala, que tem essa noz moscada deliciosa. São marcas que têm boa qualidade, tem um controle de qualidade. Bombay também tem um controle de qualidade. Então cuidem disso, porque senão vocês podem estar consumindo muitos fungos e menos nutrientes. E isso é um pouco do que eu explico, por exemplo, no nosso curso de imunidade, tá? Então, não é segredo nenhum, tem um curso inteiro que dá para aprofundar esses conhecimentos aqui. Quem quiser saber mais, vou pedir para o pessoal que está me acompanhando aqui colocar o link do curso no chat para vocês olharem a página, verem todas as aulas que compreende, porque lá a gente tem 2 módulos que a gente fala só de ervas e especiarias. Faz chai, ensino como fazer essa conserva aqui de especiarias, de ervas em vidro também. Explico o potencial nutritivo de cada uma, por exemplo, desse tomilho que a gente vai utilizar agora aqui junto com a moranga para também temperar a moranga, mas ter um potencial antifúngico, tá? Quando a gente regula a composição daquelas bactérias e fungos e leveduras que vivem no nosso intestino, que pasmem, é mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo desses bichinhos que estão dentro de vocês. Quando a gente melhora a composição dessa microbiota intestinal, eu garanto uma melhora do meu sistema de defesa, tá? Então isso também é muito importante, porque é um sistema de defesa inicial. Por exemplo, tive uma redução de imunidade porque eu dormi mal, porque eu fiquei estressada, porque teve muitas festas agora, eu tomei mais bebida alcoólica. Os teus mastócitos, os teus plasmócitos são células imunológicas que têm uma redução de atividade. Se ainda tiver bactéria patogênica intestinal, piorou, gente. Não tem essa barreira de defesa inicial, tá? Uma outra coisa que eu gosto de falar sobre barreira de defesa, tá? Helicobacter pylori. Eu tenho gastrite, minha gastrite já foi causada por Helicobacter pylori. É uma bactéria que se instala no nosso sistema digestivo quando a gente tem uma barreira de defesa prejudicada. E aí as ervas vão contribuir muito com isso. Gengibre, noz moscada, tomilho, vão melhorar essa resposta de defesa contra essas bactérias. Olha aqui, ó, enquanto a nossa moranga termina de cozinhar, vou colocar. Coloquei 2 folhas de louro, moranga, tomilho, vou colocar uma pitadinha de sal. E enquanto a moranga cozinha, quero explicar o sal. Deixei aqui de molho, não sei se vocês perceberam que isso aqui são azeitonas. Vamos olhar juntos. Deixei aqui de molho azeitonas, tá, gente? Isso aqui são azeitonas que eu estou dessalgando. Por quê? Porque o excesso de sal causa uma resposta inflamatória pior, que piora a nossa memória, que piora a nossa capacidade de concentração, que aumenta o risco de câncer gástrico, mas que também reduz a resposta imunológica, porque faz com que o nosso sistema imunológico fique muito mais inflamatório, uma resposta para as nútrias TH17, que é ativada, tá? Então, quando eu tenho azeitona, todo mundo acha, não vou comer azeitona porque no dia seguinte eu vou ficar muito inchado, vai piorar a celulite, justo agora que eu vou pra praia. É simples, gente, coloca de molho na água e dessalga, tá? Troquem essa água diversas vezes. Essa água que hoje eu já troquei várias vezes
E agora eu vou escorrer essas azeitonas. Vou deixar um pouquinho dessas azeitonas, tá? Na peneira para escorrer bem, isso. E depois vou colocar essas azeitonas num vidro com azeite de oliva e guardar na refrigeração. Ao eu fazer isso, esse processo, ó, que nessas aqui todas eu consegui tirar, acho bem a água. Ao eu fazer esse processo, eu garanto uma conservação adequada dos alimentos, das azeitonas, e um sabor muito melhor. Ó, fiquem de olho na moranga. Começou a cheirar, a gente coloca mais uma gotinha de água. Tá? Eu garanto um sabor muito melhor. Por quê? Porque aquele excesso de sal, ele piora a nossa percepção de sabor. Ele ativa muito as papilas gustativas, mas a gente não consegue perceber os sabores mais sutis, os sabores mais suaves. Então a gente precisa tirar os temperos artificiais e diminuir a quantidade de sal para conseguir melhorar isso, tá? No e-book do curso tem uma receita de sal de ervas, tem receita de tempero base. Eu uso usar as ervas e especiarias, eu ensino, aliás, a utilizar as ervas e especiarias para reduzir o consumo de sal. E vocês veem que eu tô fazendo tudo aqui da casa, da cozinha da minha casa, e é isso aí sempre. Eu cozinho daqui. Para mim é muito bom receber vocês aqui na cozinha da minha casa, uma energia deliciosa, tá? E aí uso vidrinhos que eu tenha para fazer a conserva. Coloca as azeitonas aqui, gente, acomoda bem para ficar com menos espaço, pode dar uma apertadinha, só não vão esbudegar as azeitonas, tá? Não vão esmagar demais as azeitonas. Vou fazer um vidro pequeno aqui para mostrar para vocês. E aí a gente completa esse vidro, ó, com azeite de oliva. Ó, enquanto a gente vai conversando, nossa moranga vai assando, vai cozinhando aqui. Não vão deixar queimar, hein? Queimar também piora a nossa resposta imunológica. Por isso que eu não coloco muito líquido para não ficar uma moranga aguada. Mas para melhorar a resposta de absorção dos carotenoides, eu tenho que cozinhar essa moranga em pouco líquido, um calor quase seco, só sem deixar tostar, porque senão eu vou aumentar a produção de espécies reativas aqui, que são as aminas heterocíclicas. Quando está terminando de cozinhar, vou ensinar a conserva de azeitona, que é um extra, ó. Coloca aqui azeite de oliva e coloquem para refrigerar. Pronto. Temos uma conserva de azeitonas feita no azeite. Esse azeite fica condensado na refrigeração, fica parecendo uma manteiga, fica delicioso. E pode ser um outro petisco muito interessante agora para o final do ano, que são as azeitonas num palitinho com os tomates, ou até com queijinho, com queijo de castanha. Quero ver meus alunos do curso de leite aí fazendo os queijos de castanha. Olha aí, gente, moranga cozida. Vamos lá. Boa. Moranga cozidinha aqui. Tava montando aqui a mesa do aulão e percebi que tinha sobrado um pouco de arroz integral do almoço de hoje, tá? E aí, minha ideia é usar esse arroz integral para a gente fazer um aproveitamento integral dos alimentos. Por que arroz integral? O que isso aqui tem a ver? Arroz integral é uma fonte bem interessante de inositol, principalmente esse arroz cateto integral, tá? Inositol é um outro anti-inflamatório que também melhora a nossa capacidade de defesa. Inositol tem muitos estudos na oncologia com ele, tá? Em câncer de mama, por exemplo, diminuindo risco de recidiva. Nada que seja milagroso aqui, tá? Tudo é ciência. Então, lembrem que não existe milagre, mas que a gente consegue, sim, com isso, ter uma boa resposta no nosso sistema imune. E eu disse, vou botar esse arroz aqui. Eu vou criando, tá? Então, esse bolinho, ele vai ser a base. A gente vai colocar essa moranga cozida aqui dentro do processador, tá? Junto, boa, esse aqui já posso botar pra cá. Junto dessa meia xícara de arroz cateto integral que sobrou aqui. Por sinal, essa meia xícara aqui, ela vai fora, né?
ou tem que congelar para fazer bolinho depois, no meu Instagram tem receita de um bolinho com azeitonas pretas, tá? Vou colocar também um pouquinho dessas azeitonas de salgadas. Deixa eu pegar elas aqui. Vou aproveitar e vou colocar umas 6 azeitonas de salgadas aqui dentro. E ainda um pouco de frango desfiado. Vai ser um croquetinho, gente, de moranga com frango, tá? Esse era o objetivo, botei o arroz agora. Por quê? Porque com isso eu consigo utilizar, por exemplo, um frango que eu faço e deixo congeladinho aqui. Esse frango que ele é cozido na panela de pressão, com ervas, tá? Com muitas especiarias, nada de fazer aquele frango branco na panela de pressão, tá, gente? Ah, ele não tá escuro do processo de caramelização. Ele tá escuro do processo do uso das especiarias. No caso aqui de cúrcuma e gengibre. E aí eu vou colocar mais ou menos meia xícara desse frango desfiado aqui dentro. Aqui tem muitas especiarias, tem pimenta também que melhora a absorção dos nutrientes. E aí o restante a gente pode congelar em pequenas porções e ter sempre um franguinho pronto. Sou vegetariana, não precisa colocar o frango, gente. Coloca uma folha de cenoura picada, coloca grão de bico, coloca ora pronobis, não tem problema nenhum, não precisam usar carne. Ah, Paloma, quero fazer um bolinho mais gourmet. Coloca siri, pode colocar outros ingredientes, outras proteínas ali, tá? Isso que é legal, né? A gente aprender a fazer variações. Peraí que eu vou pegar uma colher. A gente aprender a fazer variações é muito importante, que é mais importante ao meu ver do que receita, tá? Porque receita a gente aprende uma e às vezes não consegue executar. Por isso que os cursos são legais. As pessoas ficam entendendo como utilizar os temperos. Até tem um feedback de uma aluna, olhem aí na página do curso, que diz, né, que ela aprendeu como utilizar os temperos de forma adequada na sopa e que mudou completamente o sabor da sopa dela, que era sem gosto, e que ficou muito mais nutritiva, porque usar, por exemplo, cebola e alho poró no momento adequado vai garantir a biodisponibilidade dos nutrientes e garantir que eu tenha uma resposta imunológica adequada também. Coloquei aqui malemar uma pitadinha de sal e agora vamos fazer um barulho. Enquanto faz barulho, eu vou olhar como estão os nossos cogumelos. Então pronto. Nada que um processador não ajude. Essa bancada aqui vai ficando uma bagunça, né? Deixa eu dar uma arrumadinha. Boa, gente, olha aí. Cogumelos estão prontos, tá? Quero mostrar pra vocês. Ah, ainda tá muito mole. Realmente, tá muito mole. Até porque esse preparo tá quente. Então, a gente vai colocar um pouquinho mais de farinha de grão de bico pra deixar esse bolinho mais consistente. A gente pode usar qualquer farinha aqui, tá? Farinha de grão de bico, pode usar farinha de mandioca. Essa variação também é importante. Importante que vocês usem fibras, fontes de fibras. Essas farinhas são fontes de fibras e sempre que a gente utiliza farinhas integrais, a gente garante uma oportunidade nutritiva. Tô colocando aqui farinha de mandioca, vou colocar 3 colheres de sopa, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu garanto que eu vou consumir mais nutrientes do que se eu tiver tirado a fibra desse cereal, porque com isso vai embora zinco, vai embora magnésio, vai embora selênio, e a gente tem uma aula, a última aula do curso de imunidade. Eu vou esperar vocês lá, hein? Tem canal exclusivo comigo no Telegram, então pode tirar todas as dúvidas também que eu não consegui responder aqui no aulão, mas lá vocês têm contato direto comigo. E aí na última aula a gente fala sobre todos esses minerais e o impacto deles na nossa resposta imunológica. Vocês sabiam que nada adianta tomar suplemento de vitamina D se tiver deficiência de magnésio? Pois é, e aí onde é que tem magnésio? Quem consome? Não tá no suplemento, e até porque o suplemento não faz milagre, né? Ele ajuda, mas não faz milagre.
olha que lindo isso. Vamos ver se agora tá pronto. Se tá bom. Ó, agora tá numa consistência melhor. Tá? Eu já consigo moldar com a minha mão uma bolinha. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Fica uma bolinha molinha, porque tá quente, tá, gente? Se vocês botarem essa massa pra resfriar e moldarem depois, fica melhor ainda, tá? Eu vou fazer quente mesmo, porque a gente tá aqui no aulão, não tenho muito tempo. Quero mostrar como a vida é real. Vou fazer várias bolinhas aqui pra gente grelhar. Deixa eu fazer algumas aqui, pelo menos pro pessoal que tá aqui depois comer. Senão depois que eu termino o aulão, quero me sentar um pouquinho. E aí eu vou ter que voltar pra cá pra fazer as bolinhas. Mentira, eu sempre volto e faço. A gente sempre come tudo que é feito aqui, tá? Ah, eu quero fazer isso aqui num formato hambúrguer. Ok, vocês vão ter um hambúrguer de moranga com frango e em formato e um pouquinho de farinha. Quero fazer isso aqui mais durinho. Beleza, coloca um pouco mais de farinha, não tem problema nenhum. Quero fazer enrolado no gergelim, fica delicioso. Vou fazer um no formato croquete, também pode ser, tá? Claro que quando a gente pensa em festas, o ideal é fazer porções menores, tá? Até tô fazendo umas bolinhas meio grandes aqui. Porque se a gente pensar, se eu fizer uma bolinha pequenininha, é legal de pegar aquela bolinha e comer. O melhor disso aqui, gente, é assar, tá? E não grelhar, porque grelhando, às vezes, despedaça um pouco. Então, eu vou fazer umas bolinhas menores para grelhar, que vai ficar mais fácil até. Podem usar uma colher, assim, para moldar também, se quiserem. E sempre pensando numa frigideira que não seja de antiaderente tradicional, aquele, mas que tenha essa capacidade antiaderente. Então, utensílios de cozinha são muito importantes. A gente fala bastante sobre isso nos cursos. É uma pergunta que vem bastante. As alunas gostam muito de ir na loja e me mandar foto das panelas. Ai, Paloma, essa aqui serve, essa aqui não serve. Assim a gente vai equipando tudo, né? É uma consultoria junto de um curso já gravado. Não sei se eu falei isso antes. Se tiverem dúvidas sobre o curso, podem perguntar. Uma dúvida muito recorrente é: tá, Paloma, mas como é que eu vou fazer esse curso? Quais são os dias? Gente, o curso é todo online, todo gravado. Vocês podem assistir no horário que vocês quiserem, da onde vocês quiserem. Eu viro podcast, ou seja, as pessoas me colocam no celular e vão caminhar diversas vezes. E eu vejo isso como uma forma muito benéfica de mudança de hábito e de conhecimento. Porque a gente vai internalizando essas ideias, tá? Sempre que a gente pensa em mudança de hábito, existe um tempo para essa mudança acontecer. E esse tempo, alguns dizem que é 21 dias, tanto que existem vários desses protocolos de 21 dias. Eu vejo isso como muito mais tempo. Então, vocês vão ter 6 meses para ficar me ouvindo explicar. Vários dos alunos do curso depois fazem extensão dos seus cursos. Deve ter vários deles aqui para falar isso, porque gostam de ficar reouvindo e assimilando todo esse conhecimento. Imagina, isso aqui tudo que eu expliquei é a ponta do iceberg. No curso a gente vê muito mais informação do porquê grelhar assim, do porquê botar a especiaria ali junto, como eu vou colocar agora, tá? Para diminuir o processo de oxidação. E a partir do momento que a gente entende isso, fica muito mais fácil. Imagina, vocês fazerem irem na feira orgânica, comprarem a moranga orgânica, picarem a moranga orgânica e aí cozinharem ela de forma inadequada, perdendo os carotenoides que são biodisponíveis desse jeito que a gente está fazendo. É muita sacanagem, né? Então, vamos cozinhar da forma adequada para a gente ter bolinhos croquetes muito nutritivos e muito saborosos ao mesmo tempo. Olha aí, número ímpar. Eu sempre faço número ímpar, não sei porque, nem conto direito, mas faço. Vou colocar esses croquetezinhos para assar aqui, esses bolinhos para assar, enquanto a gente faz mais alguma receita. Dúvidas, perguntas? Eu vou fazendo uma lambança nessa cozinha. Vocês também? O pior é a lavação. Mentira, a lavação da louça aqui não é comigo, tá? Eu sou sortuda nisso. Eu cozinho aqui, tem uma máquina de lavar louça aqui atrás e meu marido trabalha comigo, vocês conhecem ele, quem faz os cursos comigo conhece direto o Felipe. Ele é o responsável da louça.
Ah, estão me lembrando aqui que eu esqueci. A gente tá com um cupom liberado até meia-noite de hoje, gente, de 10% de desconto nesse curso, tá? Então, quem se inscrever hoje tem 10% de desconto. Quem tava na lista de espera do curso já teve esse bônus para inscrições até a meia-noite de hoje. Tá? Então, aproveitem o bônus. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, não vou usar essa bancada aqui, só quero tirar isso, vou virar essa tábua, tá? Então, olha aí, o cupom se chama aulão, tá? Vocês têm que digitar tudo junto em maiúsculo, aulão sem tio, tá? Porque senão não consegue aplicar o cupom. Uma outra pergunta, Paloma, como é que funciona isso, né? Além das aulas, a gente tem muitas aulas, vocês podem ver as aulas todas divididas. A gente também tem uma aula inteira sobre leitura de rótulos, tá? Vou pegar um exemplo aqui do canapé de cenoura da Nutriente. Esse aqui, se for ruim, eu me esgano, né? Porque é receita nossa da minha empresa. E aí a gente tem, ó, primeiro ingrediente cenoura, depois farinha de arroz integral. Então, realmente é um canapé, é uma torradinha de cenoura com farinha de arroz integral. Mas existem milhares de ingredientes que são outras substâncias que não mais alimentos, que são aditivos alimentares, e o consumo de aditivos alimentares reduz resposta imunológica. O consumo de aditivos alimentares aumenta o processo inflamatório. Então, saber escolher os ingredientes dos alimentos industrializados que vocês forem consumir é muito importante. Por isso, no curso, a gente tem uma aula inteira sobre como ler rótulos, tá? Vocês vão ficar vendo vários exemplos, eu vou explicando. Olha aí, nossos bolinhos estão ficando prontos. Eu preciso que me alcancem as coisas pro drink, por favor. As amoras, o prosecco, a kombucha. Que agora, enquanto grelha isso, a gente vai fazer um drink. Deixa eu só pegar uma espátula para virar aqui. Olha aí, gente, nossos bolinhos estão grelhando. E eu vou virá-los. Cuidado para não deixar eles tostar. Fiquei aqui batendo papo, quase que eu deixei. Não sei se minha professora de yoga tá aí, não consegui ver. Mas a concentração e a cozinha, ela com o passar dos tempos, ela nos traz também uma capacidade melhor de chegar na meditação. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Quando eu tô muito estressada, muito cansada, eu curto, tá? Vim pra cozinha e ficar fazendo um preparo sozinha. Aqui em casa é um pouco difícil isso ainda, né? Porque as gurias me veem na cozinha, elas vêm logo, tá? Mas sempre que possível eu faço isso, tá? Então, testem, gente, se não vai funcionar com vocês. Bom, bora lá que nós vamos fazer nosso último preparo do aulão, gente. Dúvidas, perguntas? Tô falando aqui que nem uma matraca, né? E aí a gente vai fazer um preparo com alimentos que eu não falei ainda, mas que tá aqui lindo, ó, pra vocês verem. Nossos queridos morangos, tá? Morangos e amora. Paloma, não vai fazer um drink com prosecco mesmo? Sim, gente, um drink com prosecco. Afinal das contas, as pessoas consomem muita bebida alcoólica no final do ano e consumir isso de vez em quando, numa quantidade menor, eu não vejo problema. Eu gosto do gosto, então eu sempre tenho que achar alternativas de como eu reduzir o consumo para não exagerar, tá? E é isso que eu tento fazer aqui também no drink. Então, bom, pelo menos eu como tudo certinho. Todo mundo me pergunta qual é teu extra, Paloma. O meu extra é uma taça de vinho ou uma taça de prosecco, porque eu gosto mesmo. E aí na comida eu sou super adepta às comidas saudáveis, eu sei como produzi-las de um jeito que eu goste, que fique saboroso. E aí na bebida alcoólica é o meu extra. Mas mesmo assim, a gente tem que cuidar. E aí associar outros alimentos que sejam antioxidantes ajuda muito. Por isso a gente vai fazer um creme para colocar embaixo dessa taça linda que eu vou mostrar para vocês de amora, tá? Deixa eu pegar as amoras soltinhas aqui. Amora congelada, comprei na feira orgânica, lavei e congelei, tá? A amora é riquíssima em antocianinas, tá? As antocianinas também são nutrientes anti-inflamatórios que melhoram essa resposta do nosso sistema imunológico. Por exemplo,
a gente tem alguns estudos com endometriose, tá? Que também está associada a processo inflamatório e melhora com o uso de frutas roxas. E aí aqui eu também tenho ácido elágico, que é essencial para nossa barreira de defesa. No curso eu ensino a fazer outros drinks, gente. A gente tem aula de café da manhã, tem aula de almoço, tem aula com lanches da tarde, com mingau, tem aula com iogurte vegano, tem uma calda de frutas roxas maravilhosa com especiarias. Então tem muito disso. Aqui eu tô dando só uma palhinha para vocês ficarem com vontade. Por quê? Porque o curso é para todo mundo, não é para uma pessoa específica, tá? E aí todo mundo deve aprender a comer melhor, a ter os nutrientes para o seu sistema imunológico e também a preparar os alimentos de forma adequada. Então, se tiver dúvida, entra lá, você tem 7 dias de garantia e isso é bem legal. Vocês podem entrar na plataforma, olhar as aulas e se arrependerem, desistir. Mas eu tenho certeza de que não vão, ó, isso não aconteceu. Nunca aconteceu, tá? Então, é bem legal. Olha aqui, nossos bolinhos estão quase prontos, tá? Eles no forno ficam grelhadinhos mais uniformes. Aqui eles vão ficar um grelhadinho menos uniforme, porque eu tô usando uma frigideira para fazer rapidinho, tá? Até desliguei o fogo aqui, ó, para dar tempo da gente fazer nosso drink e eles não passarem. Vou liquidificar a amora com morango. Pegar meu super equipamento de volta. Deixa eu botar aqui. A amora com morango, uma pitadinha de canela, porque canela melhora a sensibilidade insulínica e antifúngica, tá? Então, vai ajudar no consumo dessa bebida alcoólica também para que a gente não tenha um pico de insulina muito grande. Vou liquidificar isso aqui, transformando numa pasta. Acho que eu vou ter que vou botar um pouquinho do Prosecco aqui dentro. Esqueci, ó. Falando com vocês, esqueci. Vou botar um pouquinho do Prosecco aqui dentro, só para conseguir transformar isso aqui numa pasta bem grossa, como se fosse um smoothie, tá? Outro dia, minha estagiária, Vi, que tá por aí, vendo, te pronuncia aí, Vi. Me perguntou, não dá pra gente fazer uns picolés disso, hein, Paloma? Claro que dá, gente. E aqui a gente tem o nosso drink. Boa! Vamos dar uma arrumada aqui para eu conseguir mostrar todos esses preparos para vocês. Vou pegar nosso kombucha. Kombucha, gente. Kombucha é uma bebida fermentada muito legal que é uma fonte de probiótico, tá? Então isso é bem interessante. Por ser uma fonte de probiótico, a gente vai ter nesse drink, apesar de ter álcool, a gente vai ter probióticos que garantem uma diminuição do efeito deletério do álcool quando ele está passando pelo nosso intestino, tá? Então eu vou colocar nessa taça um purezinho dessas frutas roxas com Prosecco. Olha que lindo, presta atenção. Deu água na boca aí, né? Se não deu aí, é que deu. Vou colocar a kombucha. E depois um pouco de Prosecco. Com isso a gente tem uma bebida gaseificada. É só dar uma misturadinha. Olha aí que lindo isso. Eu gosto de misturar com um garfo, não com uma colher, porque eu acho que perde um pouco menos as bolinhas, tá? A gente tem aqui uma bebida gaseificada, tá? Riquíssima em antocianinas. Linda, olhem que linda essa taça, tá? E aqui a gente tem menos de meia taça de espumante de Prosecco. Pode ser qualquer um dos dois, porque metade disso é kombucha, tá? Aqui eu tô usando uma kombucha de maracujá, pode ser de maçã, pode ser de frutas vermelhas. E aí a gente vai ter os probióticos, as antocianinas, o ácido elágico passando junto do álcool pelo meu intestino, o que diminui
a resposta deletéria ao álcool, ou seja, diminui o processo ruim que o álcool faria no meu intestino. Então vamos arrumar uma mesa aqui, deixa eu ver se eu consigo ir compondo isso para vocês, tá? A gente vai ter aqui nosso drink, vamos ter aqui nossos bolinhos que ficaram prontos. Ai, isso aqui é tão bom. Deixa eu botar num pratinho. Eu adoro esses bolinhos, tá? Quando fizerem, me contem. Vou colocar 4 aqui, que são os pequenininhos. Eu fiz 3 maiores. Aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso cogumelo, tá? E também vou pegar a nossa sobremesa. Então, gente, estão com dúvidas, perguntas? Tô querendo ver todo mundo no curso, hein? Aqui é uma palhinha que eu trago sempre para vocês, até para despertar o interesse mesmo, é verdade, porque eu acho importante que as pessoas se deem conta que elas precisam cuidar da sua saúde, que elas precisam realmente ter hábitos de prevenção. E fazer exames é um hábito de diagnóstico precoce, exames de imagem, por exemplo, para o câncer de mama, é um hábito de diagnóstico precoce. Eu faço prevenção quando eu tenho um cuidado adequado com a minha saúde, quando eu mantenho um peso adequado. E vocês viram como essas preparações aqui, todas eu incluí vegetais, sem ser uma salada, tá? E esse é um dos grandes objetivos, a gente incluir vegetais sem ser uma salada, garante com que a gente tenha uma dieta menos calórica, tá? E super saborosa. Olhem que lindo esses cogumelos. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar na tela pra vocês. Vou botar num richozinho aqui, porque pode ser consumido assim, de entradinha. Olha aí, gente. Isso aqui fica uma delícia, tá? Vou postar foto nas minhas mídias depois pra vocês verem. Tá? A receita, quem não viu o aulão, ou quem pegou no meio, reveja ele, tá? Vou colocar essas receitas não tão descritas, tô ensinando a fazer aqui em primeira mão mesmo, tá? Nunca ensinei antes. E aí vou pegar a sobremesa, alguém me alcança a sobremesa, por favor, pra vocês verem. Vamos dar uma arrumadinha, arrumando, fazer uma mesa bonita pra mostrar. Dúvidas, perguntas? Pergunta aí, gente, aproveita que eu tô aqui, tá? E aqui a gente tem a nossa sobremesa. Olha que lindo, geladinho agora. Eu vou comer. Acho que eu vou comer a sobremesa antes do restante. Então a gente tem sobremesa, temos cogumelos de entrada. Aqui assim vocês vão conseguir ver ele melhor. E a gente tem também nossos bolinhos de frango com... Aqui caiu uma. Bolinhos de frango com especiarias, com ervas e arroz que estava sobrado na geladeira e moranga. Com isso a gente tem aqui, ó, nesses 4 preparos, tá? Carotenoides, vitamina C, beta-glucana, ácidos graxos adequados, né? Com uma gordura polimonoinsaturada, da chia, das amêndoas, do azeite de oliva. A gente tem fibras, a gente tem antocianinas e esses preparos, eles estão todos de acordo com a melhor biodisponibilidade dos nutrientes. No curso eu ensino várias outras coisas, tá? Ensino farinha de casca de cebola, como fazer e aonde utilizar, porque só saber fazer é simples, o importante é a gente saber como utilizar, tá? Eu ensino a fazer pastas, como eu falei pra vocês. A gente tem uma aula, que é a primeira aula, que é café da manhã e jantar. A gente tem curry. E todas as opções têm a versão vegetariana ou a versão onívora. Então, desde que seja adequado para você, nas quantidades adequadas e de acordo com a sua escolha, a gente pode ter uma alimentação muito saudável, tá? Espero que vocês tenham gostado desse aulão, gente. Espero ver vocês todos lá no curso. O grupo do Telegram já está ativo, já tem alguns alunos lá que se inscreveram, que estavam na lista de espera, tá? Serão 6 meses muito divertidos, eu garanto que a gente vai aproveitar muito toda essa troca de mensagens e que, lembrando também, gente, a gente tem um desconto até hoje às 24 horas, ou seja, meia-noite, um cupom de desconto com 10% para o curso de imunidade. O cupom é AULÃO, tudo maiúsculo, sem tio. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
entra no chat aí também e pergunta, que estamos aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um pedido, porque eu fico louca para ver as preparações. Quando fizerem esses preparos, se já fizeram algum junto comigo agora, aproveitem e posta lá no Instagram e marca, que daí eu consigo ver. E adoro curtir isso com vocês, tá? Lembrando que as festas de ano esse ano sejam mais saudáveis, mais nutritivas. Um grande abraço, espero todos. Beijos!